aplaudaram ao Senhor? Glória a Deus. Vos saúdo, amados com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Me encontro muito feliz de estar na casa do Senhor por uma vez mais. Quero agradecer desde já ao pastor Wilson, pastor Ana Lúcia, pela confiança, pelo carinho em eu estar ministrando a palavra do Senhor aqui nesta noite. Confesso para os irmãos que já tenho recebido da parte do Senhor Deus. E interessante que eu estava numa luta ali sentado, porque Deus tinha colocado uma palavra no meu coração e Deus usou o pastor aqui na frente para falar com bastante propriedade. E eu já tinha falado, Deus, se for, confirma essa palavra. E Deus usou o servo dele e eu tentei fugir. E logo em seguida minha mãe veio aqui louvar e Deus falou, é para tu falar esse mistério aí mesmo. E eu não vou fugir do que o Senhor colocara no meu coração. Tenho certeza que Deus, Ele vai continuar falando conosco. Como diz a minha esposa, aqui é um pedacinho do céu, que Deus possa estar abençoando. Quero agradecer também a presença da minha amiga missionária Vivi, que foi um canal para estarmos aqui nessa noite. Deus seja louvado pela sua vida. Daí a baterista Beatriz, a levita Yasmin, que Deus possa estar abençoando. A minha mãezona aí, uma mulher de fé, e pelas orações dela que eu permaneço aqui na presença do Senhor. Estou debaixo de bênção da minha pastora Isabel Cristina, pastora presidente, a qual me permitiu estar ministrando a palavra. Confesso aos irmãos, eu não saio da minha igreja, do meu lar espiritual, se ela não me autorizar. Mas também eu não saio sem a minha esposa também me autorizar. Acredito que se eu estou debaixo de bênção, o negócio prospera. Amém? Irmãos, sem mais delongas, Jeremias, no seu capítulo 18, verso de número 1, Deus, até o versículo 3. Ficou até estreito para mim falar aqui, mas eu vou tentar falar o que o Senhor colocou no meu coração. Mas que eu falei, deixa o pastor continuar esse mistério. Glória a Deus. Eu tinha até escrito aqui, irmão, botei aqui o mistério. Eu falei, poxa, e aí, Deus, ele vai falar? Eu falei, amém. Deus abençoe, louva a Deus, porque às vezes pedimos confirmação, e Deus confirmou hoje 2 vezes, então eu falei, amém, vamos lá. Vamos ver o que Deus continua falando a respeito disso. Todos acharam? Digam amém. Amém. Versículo 1 do capítulo 18 de Jeremias diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Você pode se assentar? Glória a Deus. Irmãos, eu estou um pouquinho limitado com a minha garganta, um pouquinho irritada. E algumas vezes que eu dar uma parada aqui para beber água, você dê um glória a Deus, dê um aleluia, mas não me deixa sozinho, amém? Eu só quero deixar uma frase para o seu coração, que diz assim, eu escrevi isso aqui: o seu erro não invalida as promessas de Deus, mas a sua decisão encerra os propósitos de Deus. Amém? Uma palavra bastante conhecida, já foi nos preparado de antemão, a qual Deus vai ter uma particularidade com o povo de Israel. Irmãos, na Bíblia existem 3 tipos de mensagem. Quantos tipos? A mensagem para os gentios, a mensagem para os judeus e a mensagem para a igreja de Cristo. E esta, a qual ora lemos, é uma palavra direcionada para a igreja de Cristo. Estamos diante de um culto de libertação e tenho certeza que nós somos os primeiros a receber esta palavra da parte do Senhor Deus. Uma certa vez, o povo estava vivendo em uma apostasia terrível e, não bastando a apostasia, por meio dela veio uma dubiedade. O povo ora adorava a Deus, o povo uma hora adorava a outros deuses. E como se isso não bastasse, existiam falsos mestres que tentavam desconverter isto,
na boca do profeta Jeremias. Eles tentavam colocar umas inverdades para o povo, de modo que o povo, uma hora estava quase fervendo e de repente eles estavam se esfriando. E como resposta a essa apostasia, e quando estava esse declínio moral e espiritual com o povo de Israel, Deus agora vai direcionar uma palavra através da boca de Jeremias. Uma palavra essa diretiva, porque Deus não dá volta. Palavra esta que vai e não volta vazia, porque Isaías 55:11 vai nos dizer que a palavra dele, quando sai da boca, não pode voltar vazia. Palavra esta diretiva, palavra esta objetiva, a qual sacada da aljava encontra o seu alvo e vai diretamente através da boca do profeta para a nação de Israel. Interessante que eu não sei como é que Jeremias ele estava. Não sei se ele estava sentado, não sei se ele estava deitado. Eu não sei qual era o posicionamento, mas aqui no início vai dizer que é a palavra de Deus que veio a Jeremias. Missionário Viviane, eu não vejo Jeremias pedindo palavras. Eu vejo Deus direcionando uma palavra para o profeta. Independente de como ele estava, vai dizer que a palavra, ela vai de encontro ao profeta. O que eu achei interessante é que no versículo 1, pastor Wilson, está escrito palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então no versículo 1, missionária Sônia, vai dizer que é a palavra de Deus que está indo em direção ao profeta, mesmo que ele não pediu. Pastora Ana Lúcia, mas no versículo 2 está escrito: levanta-te e desce, porque lá farei você ouvir as minhas palavras. Presta bastante atenção. No versículo 1 vai dizer palavras do Senhor a Jeremias dizendo, e no versículo 2 está dizendo: levanta-te e desce, porque lá farei ouvir as minhas palavras. E eu sentado em casa perguntei, meu amigo Espírito Santo, mas se no versículo 1 Deus já estava falando com o profeta, porque no versículo 2 está escrito para que ele se levanta e desce para ouvir as suas palavras? O meu amigo Espírito Santo chegou do meu lado e falou assim: Renato, independente do posicionamento que Jeremias estava, eu quero trazer uma verdade para o século em que vivemos. Muitas vezes entramos na casa do Senhor e estamos acostumados com a liturgia do culto, estamos acostumados com a presença do Senhor na casa. E eu falei, não entendi. Ele falou, lembra de Ezequiel 47? Eu lembro. Vai dizer que tinha um varão com um bordão na mão medindo, e quando ele media passos a passos, vai dizer que ele começava a nivelar as águas através de uma pessoa, de modo que as águas vai chegar no ombro, no pescoço, e aquele ser humano não vai conseguir mais andar, e diz, não tem como andar, agora eu tenho que mergulhar. E aí o meu amigo Espírito Santo falou, Renato, sabe por quê? No versículo 1 ele está falando, mas no versículo 2 ele pede para Jeremias levantar e descer, é porque ele está falando no versículo 1, você já está acostumado a ouvir a minha voz. No versículo 1, você já está habituado com a minha presença. Mas é no versículo 2 que eu revelo coisas no secreto. Eu vou melhorar para que você entenda. É na verdade Deus dizendo, você está até habituado a ouvir a minha voz, mas eu quero te revelar alguma coisa no mais profundo. Então levanta-te e desce, porque no versículo 1 você até ouve, mas no versículo 2 Deus revela particularidade. Estamos vivendo no automático. É culto de libertação, vou libertar, glória a Deus, aleluia. Culto de adoração, Yeshua. Mas nós estamos no automático. E Deus está falando, primeiramente comigo, Renato, saia do automático. Eu levanto a mão e dou glória a Deus. Eu bato palmas, mas sem propósito algum. E eu costumo dizer na minha igreja que até no ato de ofertar, eu tenho que dar nomes à minha oferta e fazer prova de Deus. Porque Renato, que o povo não tem mais conseguido viver vitórias. Coisas que aconteceram no passado. Porque estamos no automático. Então a primeira verdade para esta noite, para nossas vidas é: saia do automático. Porque Deus está te chamando para as águas mais profundas. Deus está querendo te revelar algo mais profundo.
Interessante é, Diácono Zanayara, que o versículo 2, existe um paradoxo. Qual? Levanta-te e desce. E toda vez que você ver na Bíblia levantar, como eu disse, eu não sei de que modo Jeremias estava, mas eu vejo que a palavra do Senhor, ela veio para ocasionar em Jeremias um posicionamento diferente. Independente de como ele estava, a palavra do Senhor Deus, a palavra de Hebreus 4:12, ela veio para ocasionar em Jeremias um posicionamento diferente. E não há coisa melhor, missionário Viviane, para colocar pessoas no prumo, senão a palavra do Senhor. Não há coisa melhor para colocar a igreja no eixo, senão a palavra de Cristo. Não há coisa melhor para endireitar a pessoas que estão na contramão, pessoas que estão no mundo, senão a palavra do Senhor. E ela veio ocasionar no profeta um posicionamento diferente. E a primeira verdade é: levanta-te. Repita comigo: levanta-te. E como eu disse toda vez, o levantar na Bíblia, o meu amigo dicionário Aurélio vai dizer que levantar quer dizer tomar uma postura elevada. Mas para a Bíblia, levantar quer dizer você se posicionar da maneira que Deus quer. Renato, prova isso. Uma certa vez no livro de Gênesis, vai dizer que Agar, ela está agora despedida, por Abrão. E vai dizer que ela e seu filho Ismael estão indo ao deserto. Ela olha para o outro e vê que não tem mais água, está se acabando. Ela vê que não tem mais alimento. E aí o interessante é que ela se afasta. Você conhece a história tanto quanto eu, deste menino, acerca de um tiro de flecha. Porque ela pensa: eu prefiro estar longe do que perto e ver o menino morrer. Vai dizer que ela se agacha e ela começa a chorar. Mas o interessante, missionária Sônia, é que quando ela chora, vai dizer que a palavra do Senhor vai chegar até Agar e vai dizer: Agar, Agar, levanta-te. O que vai me chamar a atenção, pastor Wilson, é que a mesma palavra que está vindo até o profeta Jeremias é a mesma que vai de encontro a Agar, dizendo: levanta-te. Mas o interessante é que a palavra primeiro vai falar assim: olha, Agar, levanta. E depois vai pegar a sua responsabilidade, que é o seu filho, porque ele vai ser príncipe neste deserto, vou honrar Israel. O que vai me chamar a atenção é que Agar estava assentada, agachada, e a palavra do Senhor, ela não vai em direção ao menino, ela vai em direção a Agar. Mas quem está chorando? O menino. O interessante é que a palavra em Gênesis vai dizer que Deus vai falar com Agar: levanta-te, porque eu ouvi o choro do menino, mas também Agar estava chorando. Mas por que é que Deus vai falar: ouvi o choro do menino? Porque Deus não ouve o choro de quem abandona, mas Deus ouve o choro do abandonado. Aí depois vai dizer: levanta, e vai assumir a sua responsabilidade. É a palavra de Cristo que vai em direção a Agar, dizendo: Agar, levanta-te, e depois vai assumir a sua responsabilidade. E eu vou melhorar para que você entenda, pastora Ana Lúcia, o que tem de pessoas querendo assumir responsabilidade, mas não está na posição que Deus quer, está fora do gibi. Então vai uma palavra para os nossos corações esta noite. Antes mesmo de assumir qualquer responsabilidade, a palavra de Deus vai querer de você e exigir um posicionamento diferente. Então vai, levanta-te. Você lembra de Josué? Josué está em um período fúnebre. Moisés é morto. Ele está desanimado. O interessante é que mesmo desanimado, Deus tem uma promessa para o povo, sim ou não? Sim. E mesmo em um período difícil, a promessa de Deus não poderia estar invalidada. E a palavra vai até Josué dizendo: levanta-te, porque da mesma sorte que eu fui com Moisés, serei contigo. E depois você faz esse povo ultrapassar o Jordão. O interessante é que a primeira palavra, mais uma vez, vai até a Josué e vai dizer: olha, levanta-te. E depois tu vai assumir esse povo para passar o Jordão. Eu vou melhorar para que você entenda. A primeira vez que a palavra vem até Josué, não faz ele assumir a liderança.
A primeira coisa que vem é: levanta-te. Uma postura elevada. Toma um posicionamento. Por quê? Porque Deus jamais vai dar liderança para quem não está posicionado. Então a palavra de Cristo primeiro vai exigir da pessoa: toma um posicionamento, e depois vai assumir a liderança que eu vos dou. Mas o que tem de pessoas querendo assumir liderança, mas não está na postura que Deus quer, está fora do gibi. Eu ouvi a pastora Ana Lúcia dizendo: eu quisera que Deus fechasse essas portas, mas Deus está dizendo: a tua força, o teu posicionamento, mulher, juntamente com o teu esposo. Mas o que tem, missionária Sônia, de pessoas sem posicionamento, mas querendo liderar, está fora do gibi, Renato. Então por que as portas não fecham? Porque está posicionada da forma que Deus quer. Então antes mesmo de Deus dar liderança para alguém, a primeira coisa ele fala: levanta-te. Você lembra de Jonas? Jonas, ele estava triste porque os ninivitas, quando eles entravam em terras, eles não matavam apenas pessoas, eles matavam famílias de sacerdotes. E Jonas estava triste, esperando uma justiça de Deus. E a palavra de Deus vai até o profeta, ela fala assim: Jonas, levanta-te e vai até Nínive e prega contra ela. E eu perguntei ao meu amigo Espírito Santo por uma vez mais: o que o senhor quer falar com Jonas? Ele está dizendo: Renato, eu falei para Jonas se posicionar primeiro. E eu disse: por quê? Porque até para pregar contra os pecados alheios, eu tenho que estar na posição que Deus quer. O que tem de pessoas, missionário Viviane, que se levanta para querer aprontar o dedão para A, B e C, mas não está na postura. Mas a palavra de Deus vai encontrar este. A palavra de Deus vai encontrar esta. E ela nessa noite está dizendo: Renato, até para pregar contra o pecado alheio, você precisa estar na posição. Levanta! Vai dizer aqui, a primeira palavra é levanta-te, e depois desce. Como eu disse, superficialmente estamos acostumados, mas é quando nós descemos que nós vemos os mistérios de Deus, que nós temos revelações da parte de Deus. E quando Jeremias desce, vai dizer que o oleiro vai começar a trabalhar. Não, né? Vai dizer que quando Jeremias desce, o oleiro já está. Uma famosa fala de uma igreja que eu ia muito quando eu era mais novo, chamada Betel, acostumada a dizer: e a palavra do Senhor já está em exercício. Então Jeremias, quando ele desce, ele já vê que o oleiro está trabalhando. Em nenhum momento Jeremias desce e o oleiro vai começar a trabalhar. Mas vai dizer que quando Jeremias desce, o oleiro já está trabalhando. Renato, melhora isso. Tem muitas das vezes que pensamos que quando nós chegarmos aqui, o oleiro vai começar a trabalhar. Mas na verdade não. Ele já está trabalhando. E a palavra dele já está em exercício. Renato, melhora mais, melhoro. Quem tem que acelerar, pastora Ana Lúcia, o processo de formação em nossa vida não é o oleiro. Porque independente se eu estou aqui ou não, ele vai continuar trabalhando, Renato. E o que acontece? Quem vem recebe da parte do oleiro. Então quem tem que acelerar o processo de formação, de milagre, de promessa na nossa vida é eu e você. Porque independente se você vem ou não, o oleiro já está trabalhando. Tem muitas pessoas que pensam: se eu não for, não acontece. Se eu instalar, acontece. Mas independente disso, o oleiro já está trabalhando. Renato, por que é que tem pessoas que ainda não recebem milagres, bênção da parte de Deus? É porque está achando que é só quando ele chegar que o negócio começa a pegar fogo. É quando ele chegar que o negócio acontece. Mas lavará céu, independente da chegada, o oleiro já está trabalhando. Levará céu. Elebastube no iaçaio. Elevará-se a cobidúcia. Alabe redúcia del. Renato, se você for, você recebe. Se você não for mais, a irmãzinha fala, recebe. E você deixa de receber.
Aí vai dizer que Jeremias desce e vê o oleiro já está trabalhando. E vai dizer que quando ele vê que isso já está acontecendo, vai dizer que o oleiro está trabalhando sobre as rodas. Eu amo isso, porque está no plural. Está dizendo que existiam duas rodas. Quantas rodas? E vai dizer, pastor Wilson, que estas rodas eram parecidas com aquela máquina de costura, que a pessoa pisa embaixo, e quando embaixo a roda ela começa a se movimentar através de uma correia, ela começa a mexer a roda superior. E as duas trabalham em conjunto. As duas trabalham em... O interessante é que embaixo tem um movimento. E quando esse movimento acontece embaixo, da mesma forma acontece em... Eu falei, Deus, me revela isso. Ele falou, Renato, lembra de Mateus 18:18? Está escrito, tudo que é ligado na... será ligado no... Renato, se tem movimento embaixo, gostei disso, tem movimento em cima. Renato, melhora. O oleiro já está trabalhando. Renato, como é que acontece? Se tem movimento embaixo, tem movimento em cima. Porque o Evangelho, segundo escreveu Mateus, está dizendo que tudo que é ligado embaixo, na terra, será ligado no céu. Eu vou melhorar para que você entenda, está dizendo, independente de como você chegou aqui nessa noite, às vezes chegamos aqui, só o Senhor conhece o nosso coração. Mas eu estou dizendo, se tem movimento embaixo, o céu faz questão de movimentar de acordo com o seu movimento. Renato, Deus sabe como eu cheguei aqui, mas você chegou aqui se movimentando. E Deus está dizendo, através do seu movimento embaixo, tem movimento aqui em cima também. Renato, o que acontece? Quando tem movimento embaixo, tem movimento em cima. O oleiro começa a dar forma aquilo que não tem forma na sua vida. Eu vou melhorar. Deus, tem pessoas que estão olhando para você dizendo, vai para mais um culto e nada acontece. Mas você veio se movimentando e o céu se movimenta junto contigo. Renato, está falando que vai ser só mais um culto, mas eu estou dizendo, enquanto você se movimenta, calavará céu, enquanto você se movimenta, o oleiro também se movimenta e começa a dar forma aquilo que não tem forma na sua vida. Ele é baraçaio. Labacel. Enquanto tiver movimento aqui embaixo, tem movimento em cima. Enquanto tem movimento embaixo e em cima, Deus começa a moldar e dar forma àquilo que não tem forma. Porque o doutor Lucas vai dizer no capítulo 8, eu senti um Deus nesse altar. Versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Repito, porque para Deus nada é impossível. É o homem que não está, nada é impossível. É o filho que não está, nada é impossível. É a filha, nada é impossível. É uma causa na justiça, nada é impossível. Se movimenta, se movimenta, se movimenta. Você já parou para perceber que quando você para, esfria, desanima, algumas pessoas também param? Já reparou que às vezes você está influenciando pessoas e você nem percebe? E tudo que Deus está tendo com todos nós dessa noite é, não deixe de se movimentar. Porque quando você para, além de pessoas, muitas coisas na sua vida também param. Você lembra de Eclesiastes 11:4? Vai dizer que aquele que olha para os ventos, observa as nuvens, ele não planta e não colhe, porque está parado. Eu costumo dizer lá na minha congregação que alvo parado é alvo fácil para Satanás. Então eu quero falar uma coisa para você. Venha se movimentando, vai se movimentando, continua se movimentando, porque quando você menos
não vai acontecer. Começa a dar forma. Renato, me prova. De repente você começa a sentir os sintomas do seu milagre sendo gerado. E de repente você abraça o seu milagre. Muitas das vezes chegamos até a casa do Senhor e às vezes parece que o culto está parado. Às vezes parece que você não sentiu nada. E você fala, Renato, eu fui, o negócio aconteceu, mas eu não senti nada. E às vezes existem algumas particularidades. Tem cultos que são bem avivados, mas tem momentos que Deus quer falar brandamente. Mas mesmo assim tem milagres. Sim ou não, igreja? Você lembra de João 5? Vai dizer que existia ali um tanque em hebreu Betesda. Jesus ele se aparta da festa e se encontra com uma porta chamada Ovelhas. E vai dizer que ele se encontra com esse homem que jazia ali há 38 anos, já estava enfermo, coxo. E Deus fala, você quer ficar são? Ele vai dar ali algumas desculpas e Deus fala, pega a tua cama, levanta-te e anda. Você percebe que Deus vai pedir dele um posicionamento diferente. O interessante é que de ano em ano tinha que descer um anjo e movimentar as águas. A palavra, a história vai dizer que o primeiro que descesse ali era curado de qualquer enfermidade. Mas naquele dia, Jesus não mexe nada. Jesus poderia simplesmente dar ordem para qualquer anjo descer e movimentar as águas. Mas ele só libera uma palavra. Pastor, isso, as águas continuou paradinhas e Deus estava operando o milagre. Eu quero que você entenda isso. Mesmo com as águas paradas, é sinal de milagres para a sua vida. Não deixa de se movimentar até em portas fechadas. No teu secreto, no oculto, assim como Mateus 6,6 vai dizer, também tem milagres sendo gerados. Só não deixe de se movimentar, porque Deus está dizendo, quanto mais você se movimenta, mais rápido eu dou forma, mais rápido eu realizo, mais rápido eu concretizo o que eu falei que eu ia concretizar na tua vida. Então se movimenta, que eu dou forma. Se movimenta, que eu faço. Números 23, ela vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a ordem do Senhor Deus é, se movimenta. Porque quando você se movimenta, tem milagres sendo gerados para você. Eu vou encerrar esse mistério, vamos deixar o restante para outro dia, mas eu quero te falar uma coisa. Vai dizer que Jeremias, ele foi incomodado a sair da sua zona de conforto e ir para o lugar onde Deus o direcionara. Vai dizer que ele desce em uma olaria, e quando ele chega lá, ele vê que o oleiro estava trabalhando com os vasos sobre as rodas. O interessante é que Jeremias ele estava fora da sua geografia. Qual é o endereço daqui? A Rua Gama, Luiz Gama 450. Eu gostei disso. Porque na geografia da Terra, o endereço é Rua Luiz Gama 450. Missionário Viviane. Na geografia terrena, Luiz Gama 450. Mas na geografia do céu, olaria, lugar de oleiro, trabalhar com os vasos. Eu não sei se você quer, mas eu sou o primeiro a falar para o oleiro, a trabalhar neste vaso que sou eu. Porque eu sou carente de que ele a cada dia me molde. E se porventura ele encontrar alguma rachadura, se ele achar que ele precisa me quebrar, Senhor, eis-me aqui, me quebra, mas me refaça conforme parecer bem aos seus olhos. Na geografia da terra, pode até ter o nome Luiz Gama, mas na geografia do céu, é casa do oleiro, lugar de ele trabalhar com os vasos que estão dispostos a trabalhar. Eu vou falar uma coisa, eu gostei da palavra do pastor aqui. Tem muitas pessoas que querem ser vasos e querem estar em exposição. Mas uma particularidade que o Espírito Santo, meu amigo, falou comigo é: Renato, vaso em exposição não serve para nada. Eu falei, como assim? Ele, olha só, Renato, repara para um vaso que está em exposição. E eu sou muito louco, muito doido. Fiquei imaginando um vaso numa loja. E eu falei, e aí, Senhor? Ele, você viu o primeiro dia, viu o segundo dia. Eu, e aí? Terceiro dia, e aí? Ele, repara como é que está o vaso. Eu, como? Com teias de aranha, com poeira. Alavaracel. O pastor já pegou. Interessante é, pastora Ana Lúcia, que se o olheiro pegar aquele vaso,
ele não deita azeite, porque senão vai contaminar, porque está sujo. Mas tem vasos que está na mão do oleiro, que não pega poeira, está em constante limpeza, em constante reforma, está sempre em trabalho de formação. A probabilidade de estar sempre com o azeite sendo renovado é muito grande, e é por isso que eu quero estar na mão do oleiro sempre, porque não tem poeira que impeça o azeite dele na minha vida, não tem teia de aranha que impeça de ele jogar azeite no vaso que sou eu, não tem nada que impeça de ele derramar a presença dentro de mim. Então Deus está dizendo, não prefira ser vaso para estar em status, não queira ser vaso para estar em exposição, mas vaso que está na minha mão tem azeite e tem unção constante. Eu terminei, a hora da convertida, terminei. Esteja sempre nas mãos do oleiro, porque se tiver alguma pedra ele tira, se tiver alguma rachadura ele refaz, conforme parecer bem aos olhos dele. Mas o que eu acho lindo é que tem pessoas, pastora Ana Lúcia, que ainda nem saiu da roda, está querendo ter posição de vaso, sou vaso, e lá de cima o grandão da Galileia, não, você é argila, sou vaso, mas lá de cima ele está dizendo, não, você ainda é massa, sou vaso, não, você ainda é uma matéria-prima, mas depois que passar no fogo, aí sim você é considerado vaso. Enquanto isso, você é massa, você é argila, você é apenas uma matéria-prima que o oleiro está trabalhando. Eu quero agradecer uma oportunidade, pedindo aqui carinhosamente aos pastores da igreja, muito obrigado pela oportunidade, e quero pedir aos demais irmãos, que ora pela minha vida e da minha família. Quando vocês estiverem em casa ou num culto, lembra do diácono Renato e sua família. Quem vai orar pela minha vida? Glória a Deus. Eu quero profetizar através dessa responsabilidade que o céu já anotou que vocês vão orar pela minha vida, hein? No livro de Jó, capítulo 42, o verso de número 10, vai dizer que Jó está orando. E ele ora, de acordo com a era, pelos seus amigos. Mas Jó está orando pelos seus amigos. Mas não é, missionária Viviane, o cativeiro dos amigos que é mudado. É o cativeiro de... Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando vocês orarem pela minha vida, da minha família, Deus vai mudar o seu cativeiro. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, eu chamo a louva, Senhor. Aleluia, que palavra. Olha como Deus